Atualmente a Google processa aproximadamente 5,5 bilhões de buscas de seus usuários. Em 2012, esse número era quase a metade. As pessoas constantemente aprendem, pesquisam coisas novas e ampliam seus horizontes por meio dessa incrível ferramenta. Entretanto, as perguntas mais frequentes são capazes de nos confundir, como por exemplo, de onde vem a expressão borboleta no estômago, por que o espaço é preto e também por que o céu é azul. No vídeo de hoje eu hei de matar suas curiosidades respondendo às perguntas mais estranhas e curiosas que existem aqui nesse mundo. Mas antes de começar a responder essas perguntas, já vai deixando aquele teu valioso lecão, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Olá pessoal, eu chamo Rito. De onde é que será que vem as borboletas no estômago? Normalmente se uma pessoa está apaixonada e quer lançar umas frases bonitas para quem ama, usa essa expressão borboletas no estômago. Essa sensação ocorre graças ao chamado eixo instinto-cérebro. Esta é uma relação entre o funcionamento do instinto e do cérebro. No nosso instinto, há muitas células nervosas que influenciam em nosso cérebro mais do que os cientistas imaginavam alguns anos atrás. Por sua vez, o cérebro, com todos os seus sentimentos, emoções e pensamentos, constantemente se comunica com o instinto. E a partir daí aparece aquela dor de barriga nos momentos de tensão, naquele momento de frieza, naquele momento em que você está muito pressionado, acaba aparecendo essa dor chamada borboletas no estômago. Existem pessoas que dizem que essa frase sobre borboletas no estômago é dita porque alguém engoliu borboletas e ficaram no estômago. E a pessoa acabou sentindo aquelas dores de barriga e disse que tem borboletas no estômago. A paixão e o medo são muito estressantes para o organismo. Por isso, ao iniciar uma relação, lute ou fuja. Quando você está apaixonado e está a gostar de alguém, tente encarar o perigo do amor ou fuja desse tal amor. Cresce o nível de cortisol e adrenalina, o que faz com que o organismo ordene a pressão sanguínea e fortaleça o fluxo nos músculos e pulmões. Neste momento ocorre uma redução do fluxo na região do instinto e é desse grande processo que ocorre a famosa frase borboletas no estômago. Então se um dia for a acontecer esse tipo de coisa ou ouvir alguém dizer que tem borboletas no estômago, é por causa desse fenômeno de estresse, da paixão, entre várias coisas. São essas coisas que influenciam o estômago e acaba criando uma dor de barriga que é chamada de borboletas no estômago. Por que temos ideias geniais enquanto estamos tomando banho? Se você não toma banho, sua opção não é para ti. Pois você nunca terá uma grande ideia de tomar banho porque você não toma banho. Mas se você é uma daquelas pessoas que acaba o dia inteirinho quebrando a cabeça, pensando muito e tendo vários problemas na sua vida, e você tenta solucionar esses problemas, mas você não consegue naquele momento, mas a inesperada solução desses problemas chegam quando você está a tomar banho. Mas por que isso acontece? Por que essa solução só chega quando você está a tomar banho? É muito simples, vou te explicar por que isso acontece. Não é nada surpreendente. O fato é que nesse momento o seu cérebro relaxa e o corpo sente sensações agradáveis. Precisamente a liberdade dos pensamentos obsessivos e o relaxamento do banho contribuem para que o cérebro comece a ser criativo. Então eu te aconselho a passar a tomar mais banho para que você possa pensar bem e ser mais criativo na decisão de várias coisas da sua vida. Pois quando você está a tomar banho, você relaxa, sente aquele conforto e o corpo acaba ganhando aquelas sensações agradáveis. E aí você vai ter uma grande ideia de solucionar todos os problemas que você tem na sua vida. O banho é igual a um treinamento e música agradável e transforma-se em uma razão para a liberação ativa de dopamina. Dopamina é um hormônio de alegria, um hormônio que faz com que você fique feliz. E se você é uma pessoa que nunca ficou feliz na tua vida, é porque você tem falta de dopamina no seu organismo. Você relaxa, se distrai e não obriga o seu cérebro a trabalhar da maneira forçada. Como sinal de gratidão, o seu subconsciente funciona de uma maneira mais criativa. Aí você vai ganhar várias ideias. Por que as lágrimas são salgadas? Aproximadamente 99% das lágrimas são compostas de água e o resto são substâncias inorgânicas, incluindo o cloreto de sódio, que é o sal. O nível de salidade, ou para ser mais preciso, da composição química da lágrima, depende do seu estado de ânimo e acredite das razões pelas quais você chora. As lágrimas mais salgadas são aquelas que simbolizam a tristeza. Quando uma pessoa chora, a tireoide começa a funcionar ativamente, aumentando o ritmo cardíaco. O organismo sente uma tensão similar a uma pesada atividade física. Por causa desse tipo de coisa, o suor também é salgado. Aposto que você não sabia disso. Como já havia dito, as lágrimas de alegria não são tão salgadas. Até mesmo sob a lente do microscópio, as lágrimas de alegria são muito diferentes das lágrimas de tristeza. Então, se você não está triste e começa a chorar, é porque você tem um problema na sua mente. Você não sabe o que quer. Você chora sem nenhum motivo. Mas se você chora de tristeza, é porque você está triste. Por que os mágicos usam varinhas mágicas?
Se você é uma pessoa fanática a filmes ou desenhos animados e conhece os mágicos, certamente você sabe que os mágicos usam varinhas mágicas para realizarem suas magias. O professor de História da Universidade de Bristol, no Reino Unido, Ronald Halton, diz que a varinha é um método cômodo para centrar a vontade do mago e dirigi-la até um objeto necessário. Vale a pena também destacar que no Harry Potter, os grandes magos, por exemplo, Albus Dumbledore, em algumas ocasiões não utiliza a varinha mágica para realizar suas magias. Isso quer dizer que eles controlam de uma maneira perfeita a sua força, que eles não precisavam de um método adicional para centrar seu desejo. Eles fazem a magia com suas próprias mãos ou pensamento. Não precisam de uma coisa adicional ou uma varinha mágica para poder executar o seu desejo ou sua magia. Porque em algumas culturas as pessoas não andam dentro de casa com calçados? Tudo isso se explica pelo fato de que é muito difícil manter uma casa totalmente limpa dessa maneira. Em muitos países não é algo agradável entrar em uma casa usando calçados, por isso utilizam um móvel na entrada da casa onde há pantufas ou algum tipo de calçado de uso exclusivo doméstico. Isso, por mais que possa parecer uma questão de cultura, na verdade é um grande benefício. De acordo com um estudo da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, 39% das solas de calçados estavam contaminadas com a bactéria Clostridium difficile. As infecções causadas por esses organismos têm como consequência uma severa diarreia. Então preste bastante atenção ao entrar na sua casa. Tire os calçados e deixe fora da sua casa. E se você entra em casa de uma pessoa e não sabe quais são os costumes dessa tal casa, primeiro verifique na entrada dessa tal casa se está cheio de calçados. E se não tiver nenhum calçado, pode entrar com calçado à vontade. Mas se tiver cheio de calçados, não entre, não tente nem por falha. Por que é que nas fotografias antigas as pessoas saem com as mãos em cima do ombro de outra pessoa? E se na tua casa tiver uma coleção de fotografias antigas da sua avó ou da sua mãe, verifique bem se estas fotografias e notarás que as mãos de todas as pessoas estão nos ombros de cada pessoa. O que pode ser mais simples do que tirar uma foto hoje em dia? Porque hoje em dia existem selfies para que a fotografia saia perfeitamente como a pessoa quer que saia. Enquanto antigamente todas as pessoas tiravam fotografia da mesma maneira. Nos primeiros tempos da fotografia, esse processo não demorava alguns segundos, como hoje em dia, mas sim vários minutos e até uma hora. As pessoas ficavam uma hora na mesma posição, ficavam parados durante uma hora para tirar uma fotografia. Enquanto hoje em dia as fotografias são de segundos. Como eu já havia dito, em todo esse tempo as pessoas não poderão se mover para que a foto não saísse uma borrada e que a foto saísse perfeitamente boa. Por isso, nos estudos fotográficos daqueles tempos, os profissionais propunham diferentes táticas para as fotos individuais, estantes, vasos esculturais, onde a pessoa poderá se equilibrar e ficar quieta durante o tempo necessário. A fotografia que inclui várias pessoas é muito difícil. Para facilitar as coisas, para que as pessoas não pudessem se mover, era só colocar a mão em cima do ombro de outra pessoa. Isso ajudaria muito a manter o equilíbrio e que as pessoas não pudessem se mover durante todo esse tempo. Entenderam agora porque é que todas aquelas fotografias as pessoas apareciam com aquela mão ali no ombro de outra pessoa? Por causa desse tipo de coisa, para que as pessoas nunca se movessem e que a foto fosse boa. Por que nas imagens da apresentação o iPhone mostra a hora de 9h45? Se você é uma pessoa muito fanática de telefones, certamente você sabe que na apresentação de qualquer tipo de iPhone aparece aquele 9h41 minutos. Por que aparece aquelas horas? É fácil. Aquelas horas aparecem porque numa terça-feira, no dia 9 de janeiro de 2007, durante o Mark Hood Conference Expo, Steve Jobs falou sobre as novas tecnologias do futuro. Confessou que com muita impaciência havia esperado por aquele dia e às 19h41 minutos apresentou o iPhone. Ou seja, a hora que nós vemos na popularidade da Apple, ou melhor do iPhone na tela de seus dispositivos, é a hora em que o primeiro iPhone foi apresentado ao mundo inteiro e você não sabia disso. Por que nas banheiras de alguns países não há escovas? Existem várias pessoas que vão nas banheiras públicas e algumas pessoas não vão porque, como nós sabemos, as banheiras públicas não são tão higiênicas como nós pensamos. Nos banheiros de alguns países, especificamente nos Estados Unidos, é difícil encontrar escovas para a limpeza de vasos sanitários. Isso porque nesses banheiros são utilizados vasos com deságue mais fora. Tal sistema protege a tubulação contra a sujeira, já que tudo que cai vai para a tubulação. Em outros países, os tubos de deságue se encontram quase ao mesmo nível que o vaso. Isso implica que as banheiras de vários países, da maior parte dos países, estão muito sujas. Devido a isso, não há uma pressão adicional. E o deságue nem sempre funciona da melhor maneira. Nos Estados Unidos, os especialistas conseguiram esse efeito do sifão graças a uma mudança significativa entre o deságue e o nível do vaso. Entretanto, em algumas lojas ou lugares públicos, ainda existem algumas escovas, mas é muito raro. Uma mulher grávida pode engravidar? São várias pessoas que fazem esse tipo de pergunta na sua vida e certamente você já ouviu alguém te perguntar isso ou você mesmo já se perguntou se uma mulher grávida pode engravidar. Sim, uma mulher grávida pode engravidar. Esse fato aconteceu com Julia Groveburg, que foi chamada a 11ª mulher da história a dar luz a gêmeos de idades diferentes. Seus bebês nasceram em dias diferentes, um mês para sermos mais claros. Vocês podem estar a se perguntar, será que isso é possível? As pessoas podem ter diferença de um mês em idade e isso é algo muito raro, não é algo que acontece com várias pessoas. Dificilmente isso acontece. Os médicos chamaram esse fenômeno surpreendente de super
superfetação. É muito raro que um ciclo menstrual se repita e libere um novo óvulo enquanto já existe um embrião. Mas o mais difícil é que esse óvulo seja também fecundado. Esse é o processo de superfetação, quando se juntam dois embriões de diferentes idades gestacionais na mesma gestação. As mudanças normais de hormonas no organismo da mulher incluem a probabilidade de outra concepção, mas de qualquer modo as exceções são possíveis. Os médicos avaliam a probabilidade de gestação com essa 1 em 1 milhão. O que aconteceria se todas as pessoas da Terra pulassem ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta que poucas pessoas fazem. E se você já se fez essa pergunta, não conseguiu obter a resposta. Mas hoje eu vou te responder. A força gerada pelo pulo de uma pessoa sozinha pode ser considerada irrelevante quando comparada às forças inteiras do planeta Terra. Mas o que poderia na verdade acontecer se todas as pessoas pulassem ao mesmo tempo? No planeta Terra existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas, com um peso aproximado de 350 bilhões de quilogramas. Será que a força somada de todos pulando ao mesmo tempo poderia causar alguma alteração em nosso planeta? A verdade é que como as pessoas estão espalhadas de uma forma quase uniforme ao redor da superfície esférica do globo, se todo mundo pulasse ao mesmo tempo, certamente nada irá acontecer. A soma das forças causadas por cada pulo individual acabaria sendo anulada por cada pulo, resultando numa força zero aplicada sobre a superfície da Terra. Isso tudo foi dito pelo físico Trent Allen. Sendo assim, vamos imaginar uma situação diferente, em que seria possível reunir todas as pessoas do planeta Terra ao mesmo lugar. Dessa forma, seria mais fácil tentar causar algum efeito e ainda sincronizar todos os pulos. A partir da união, todos os presentes receberiam a instrução do pulo ao mesmo tempo. Se alguém for a comunicar uma pessoa que está nos Estados Unidos para pular, ou uma pessoa que está no Brasil, na África do Sul, algo do tipo, a comunicação poderá demorar talvez uns 30 segundos e as pessoas não poderão pular ao mesmo tempo. Isso será muito impossível. Utilizando as leis de conservação de energia, o físico da Universidade de South Stanley Oceano fez um cálculo para encontrar as respostas matemáticas. Para efeitos de simplicidade na conta, ele supôs que a altura média de pulo de uma pessoa seria de 30 cm. Allen percebeu que o nosso pulo realmente poderia conseguir mover a Terra, mas numa distância completamente insignificante. Em um segundo, nosso planeta irá mover uma distância de cerca de 1/100º do raio de um átomo de hidrogênio. Depois que todas as pessoas pulassem, a Terra sofreria essa minúscula alteração em sua órbita, mas devolveria o movimento voltando ao lugar de sempre naturalmente, explicou o cientista Allen. Essa situação é mesmo percebida quando dois objetos de massa muito diferentes se movem conectados por uma mola. E se você puxa um objeto a uma grande distância e solta, a força da mola irá puxar a luz para o mesmo lugar. O objeto da massa menor irá mover muito mais do que o maior, mas os dois se movem. No caso das massas serem a Terra e as pessoas, a gravidade atua como essa mola. Apesar disso, é possível considerar que existiria algum dano real ao planeta se fosse possível organizar um encontro da população no mesmo ponto e promover pulos simultâneos. Após os pulos, uma grande quantidade de energia será liberada assim que todos tocassem a Terra. Parte dessa energia iria ser enviada para os nossos pés, enquanto outra parte iria se dissipar no ar e no chão. É aí que algumas consequências poderiam ser percebidas. Além disso, o chão poderá tremer. Caso o salto fosse realizado próximo à costa, poderá provocar um tsunami com ondas de até 30 metros de altura. O tremor ainda causaria um terremoto com magnitude variada de 4 a 8 na escala Richter. Isso significa que prédios, pontes, estradas e estruturas urbanas podiam sofrer danos terríveis. E a outra pergunta, que é uma pergunta que várias pessoas se perguntam, é por que o espaço é escuro? Por que há escuridão no espaço? Essa é uma questão que parece simples, porém é realmente uma pergunta muito difícil de se responder. Vários cientistas ficaram séculos e séculos a tentar responder essa pergunta. Essa é uma pergunta que podemos responder facilmente. Essa pergunta também está relacionada com a pergunta de por que o céu é azul. A pergunta de por que o céu é azul é uma pergunta muito fácil de se responder. O céu diurno é azul porque a luz das moléculas próximas ao Sol bate na atmosfera da Terra e é espalhada em todas as direções. A cor azul do céu é um resultado desse processo de espalhamento. À noite, quando essa parte da Terra está de costas para o Sol, o espaço parece negro porque não existe uma fonte próxima brilhante de luz como o Sol para ser espalhada. Se você estivesse na Lua, que não tem atmosfera alguma, o céu noturno será negro e o diurno também. Você pode ver isso em fotografias tiradas durante a missão Apollo. Agora vamos à questão difícil. Se o universo está cheio de estrelas, tem várias estrelas, por que todas essas estrelas não ficam somadas de modo que o espaço brilhe todo o tempo? Acontece que se o universo fosse infinitivamente grande e velho, desse modo povoado por infinitas estrelas, então o céu seria completamente brilhante com a luz de todas as estrelas, tanto à noite quanto de dia. E em cada direção que você olhasse no espaço, você estaria olhando para uma estrela. No entretanto, sabemos por experiência própria que o espaço é escuro. Este paradoxo é conhecido como paradoxo de Olbers. Muitas explicações diferentes foram propostas para resolver o paradoxo de Olbers. A melhor solução neste momento é que o universo não é infinitivamente velho. Sua idade aproximada é algo em torno de 15 bilhões de anos. Isso significa que só podemos ver os objetos tão distantes quanto a distância que a luz pode viajar em 15 bilhões de anos. A luz das estrelas mais distantes que ainda não tiveram tempo de chegar até nós e, portanto, não pode contribuir para tornar o céu completamente iluminado. Outro motivo que o céu pode não ser brilhante com a luz visível de todas as estrelas é porque quando a fonte de luz está se afastando de você, o comprimento da
onda da luz muda o que se torna a luz mais vermelha. Ou seja, a luz das estrelas que estão se afastando de nós vão se deslocando para o vermelho e pode se deslocar tanto que já não é mais visível. Você experimenta um efeito parecido quando uma ambulância passa por você e o som da sua sirene fica menor à medida que a ambulância se afasta de você. Isso é chamado de efeito Doppler. Então, explicando melhor por que o espaço é escuro. Em conclusão, o espaço é escuro mesmo perto das estrelas, como também do Sol, pois não há atmosfera próxima para difundir a luz, e a luz das estrelas distantes não é suficiente para preencher todo o espaço com a luz. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e se você quer uma parte 2 desse vídeo, deixa aquele teu valioso like, porque a parte 2 será feita com o Nicolau. Existem várias perguntas que nós não mencionamos nesse vídeo, que se você deixar muitos likes, podemos fazer a parte 2, e fica à espera do próximo vídeo.